Como você já deve saber, a autonomia é um dos nossos valores da nossa cultura organizacional. E para dar autonomia, a gente precisa deixar o nosso processo, o nosso cargo transferível. Imagine que para você ser substituído em algum momento, seja para você ocupar um outro lugar, seja para você subir de nível, ou até mesmo porque você precisou faltar um dia de trabalho, é importante que a gente consiga armazenar todas essas informações. Mas como eu já falei, colocar no Google Drive de qualquer jeito não vai fazer sentido, porque o outro pode não saber onde encontrar. Então você tem algumas perguntas que é importante você se fazer quando você for subir algum arquivo. A primeira delas é: esse arquivo é de uso próprio ou ele serve para todo mundo em algum momento? Porque se for de uso próprio, talvez colocar na mesma base do time não vai fazer sentido, porque outras pessoas podem não saber quando utilizar aquele arquivo. Quando eu digo de uso próprio, não tem relação com só você usa. Tem relação com, é um arquivo que você criou para você, para controlar alguma coisa para você. Porque às vezes você pode ser de um cargo, sei lá, um vendedor. Ele utiliza um arquivo que só ele usa como vendedor, mas que serve para o time inteiro, para analisar resultado, para acompanhar o andamento do cargo. Não tem a ver sobre se esse arquivo só você usa, e sim se ele só serve para você. Tudo bem? Então a primeira pergunta é essa. A segunda que você vai fazer é: o lugar onde você está colocando o arquivo é óbvio para outra pessoa? Você precisa explicar onde está? Porque o Google Drive precisa ter um processo de entendimento em que eu não preciso explicar para ninguém onde estão as coisas, elas têm que achar. Imagina que se você entrou aqui no Google Drive, você vai se perguntar: poxa, se eu quiser ver algo de nota fiscal, onde é que eu encontro? Nota fiscal e financeiro, então talvez você vai encontrar na pasta financeira. Então o caminho de armazenagem precisa ser óbvio para que o outro tenha a facilidade de encontrar e não precise te perguntar onde é que está. Tudo bem? Eu vou abrir aqui o Google Drive para que vocês possam fazer um treinamento junto comigo e entender a lógica de pensamento. Até porque para a gente dar autonomia, a gente não cria processos com passo a passo, enraizado de qualquer coisa, e sim criar processos sobre a mentalidade, sobre a forma de pensar para que a gente consiga chegar no resultado final. Aí vamos lá. Eu abri aqui agora a base cafeína, que é onde a gente coloca tudo que todo mundo do time precisa saber. E a gente tem aqui algumas pastas, como você pode ver. Essas pastas, basicamente, é o reflexo de tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Se não tiver aqui, alguém esqueceu desse treinamento ou então não assistiu ainda. Então a ideia é você se perguntar: poxa, eu tô querendo saber onde é que eu posso achar a lista de presença dos alunos. Aí eu vou te fazer uma pergunta: será que tá na pasta calendários? Comunicação, contabilidade, cursos, estratégia de negócio, financeiro, fornecedores, alunos, fotos e vídeos, gestão de estoque. Eu fiz a pergunta: aonde pode estar a lista de presença dos alunos? De todas as pastas que eu falei, qual seria o mais óbvio? Eu espero que você tenha dito alunos. Por quê? Porque eu quero uma lista de presença dos alunos. Então eu vou acessar aqui, alunos, vamos ver se está aqui. Lista, olha só, lista de presença dos alunos. Aí aqui a gente tem o quê? Salvador, São Paulo. Então se, por exemplo, a gente tiver aqui Rio de Janeiro, vou botar aqui Rio de Janeiro, significa que a melhor forma de organizar não é colocando todas as cidades aqui avulsa, é pegando uma pasta, colocando unidades, e dentro de unidades eu vou jogar todas as unidades para que as pessoas consigam localizar com muito mais facilidade. Entendeu a lógica desse primeiro exemplo? Vou dar um outro para que a gente possa treinar mais um pouquinho. Deixa eu terminar de mover. Vamos lá. O segundo exemplo, vamos imaginar que você está querendo acessar um relatório do setor de cobrança. E aí a gente tem aqui algumas pastas, vou repetir de novo: alunos, contabilidade, estratégia de negócio, gestão de crise, gestão de qualidade, marketing brand, processos, relatórios, reunião de rotina, time, vendas. Onde é que você acha que pode estar? Acredito que você tenha respondido relatórios, né? Então eu vou entrar aqui em relatórios. Como você pode ver, a gente tem aqui algumas áreas: fala jurídico, financeiro, satisfação do cliente, PPzão e vendas. Se você quer um relatório de cobrança, onde você acha que pode estar? Cobrança tem a ver com conta, que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com finanças, então deve estar no financeiro. Então clica aqui, ó, financeiro, olha só que tem aqui: alô cobrador, o nosso relatório de cobranças está aqui, como vocês podem ver, junho de 2024. Qual o errinho daqui? Quando tiver com junho de 2025, essa pasta vai ficar bagunçada. Então, o ideal seria... Eu gosto de treinamento assim, porque, como diz meu namorado, quem erra faz ao vivo. Então, a gente tem aqui, ó, 2024, junho de 2024 tá aqui dentro. Porque se a gente tiver com 3 anos aqui, a gente vai estar com 36 pastas abertas. Para a pessoa se localizar, vai ser muito difícil. Então, o ideal é, a gente tem o ano, depois do ano a gente tem o mês, e dentro do mês a gente tem as semanas. E assim sucessivamente. Então a lógica do Google Drive precisa pensar na utilização do outro, pensar no armazenamento disso daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se eu quiser localizar um arquivo de 5 anos atrás, não pode ser difícil, porque eu vou ter que encontrar no meio de 300 arquivos. Precisa ser fácil, e para ser fácil a gente precisa ter atalhos. Os atalhos
são justamente essas pastas que vão fazendo a gente chegar num lugar mais previsível possível. Se você ainda tiver dúvida de como é que a gente pode fazer isso, a gente tem um processo de uso do Google Drive que eu recomendo que você leia assim que você assistir esse vídeo. Se a gente está falando sobre um processo, ele significa que ele vai estar onde? Na base cafeína, processos. Vamos lá buscar o Drive aqui? Drive. E dentro do Drive, a gente tem aqui um processo onde você consegue entender como funciona a organização do Drive. Aqui a gente explica logo na introdução como é que funciona, o que é preciso ter atenção, nome do arquivo, se ele está sendo compatível para quem não criou o que você fez, para que a pessoa entenda, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um relatório de finanças. E aí, em vez de colocar relatório finanças maio, eu coloco Ana Júlia maio. Será que a pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer ali? Então, o título ajuda muito para que o outro consiga compreender o que você quer. Uma criação de uma nova pasta. Se você for criar uma pasta, sempre se pergunte, está criando para você ou está criando para o time? Essa pasta que você está criando vai servir para uma outra pessoa se encontrar também? Entenda a lógica da pasta antes de você criar uma. Observe se já tem uma outra lógica criada que é parecida para que você consiga continuar. Mas lembre, às vezes a lógica que foi criada não foi a melhor possível porque às vezes uma pessoa não viu esse treinamento e não criou da melhor maneira. Upload de arquivo. Quando você for subir um arquivo, observe se já existe algum outro com o mesmo nome, para evitar que você suba 2, 3 com a mesma coisa. Porque aí quando a pessoa entrar, ela vai se perguntar, qual é o certo? Qual foi a última atualização? Se você não conferir antes de subir, não tem como a outra pessoa que vai chegar depois de você ou que vai precisar utilizar o arquivo que você fez o upload, saber qual é. Então é sua responsabilidade entender se precisa excluir um arquivo ou não. Ah, Ju, mas vai que eu excluo um arquivo de uma outra pessoa que eu não sei? Se você estiver mexendo em algo que não é seu, você pode perguntar para o responsável se você pode excluir aquilo ali, já que você está subindo uma nova versão. Mas normalmente você vai fazer upload de algo que é da sua área, então dificilmente você vai precisar perguntar a alguém, tá? Aqui a gente explica um pouco do que eu estou contando aqui nesse treinamento, que é qual é a lógica para criar essas pastas. Então, basicamente onde eu quero chegar, tá fácil de entender? Tá fácil de localizar? Sempre se faça perguntas quando você vai localizar alguma coisa no Drive. Poxa, eu quero saber algo sobre marketing. Será que vai estar na pasta de processos? Ou será que vai estar na pasta de vendas? Não, vai estar na pasta de marketing. Então, as perguntas que você se faz para achar o que você precisa no Drive vai fazer muita diferença. Erro comum, atenção. Erro muito comum que as pessoas fazem no Drive. Usa o pesquisador lá, bota o que quer. Ele é legal, é porque ele otimiza, ele facilita a nossa vida. Mas às vezes você não tem certeza se está na pasta certa. Porque às vezes outra pessoa pode ter, sei lá, aberto uma pasta diferente. Ou quando você faz o buscador no Drive, ele busca tudo que tem no Drive, não só na pasta específica da cafeína. Então às vezes você pode estar atualizando uma pasta que não é a verdadeira. Então por isso é muito importante que se você for usar o localizador do Google Drive, se certifique se você está na pasta adequada para que você não faça atualização no lugar errado e depois alguém procurar e não achar o que precisa ser achado. Além disso, eu imagino que você vai terminar esse treinamento e você vai ler o nosso processo que está aqui como organização do Drive para você entender ainda mais sobre essa mentalidade. A gente tem algumas imagens que mapeiam um pouco como é que funciona esse raciocínio. Então eu vou abrir aqui essa primeira, que tem relação com a pasta comunicação e materiais gráficos, e tem uma outra pasta que fala sobre fotos e vídeos. O ideal é que a gente tivesse de tudo? Não necessariamente, porque essas pastas elas são muito grandes e muitas pessoas usam ao mesmo tempo. Então a gente fez esse mapinha mental para ajudar as pessoas na forma de pensar. Então aqui, como vocês podem ver, vou aumentar aqui para todo mundo enxergar melhor. A gente tem aqui, dentro de comunicação, materiais gráficos, a gente tem algumas pastas que são fixas. Essas primeiras pastas são fixas, elas nunca vão ser alteradas, a não ser que a gente tenha uma necessidade maior e que quando você precisar criar, você vai levar o mesmo pensamento e mentalidade de eu tô criando essa pasta pra mim ou ela vai servir pra todo mundo? Eu tô seguindo a lógica de como foi criada antes para que você possa também atualizar da maneira que você deseja. Então aqui, materiais de cursos, como você pode ver, a gente tem cursos de formação, grão em grão, in company. Então se você vai subir algum material gráfico, você vai se perguntar, qual é o curso? É formação? Então você não vai subir no in company, vai subir na formação. Da mesma forma acontece materiais das unidades. Então se são das unidades, a gente tem mais de uma. Se você estiver fazendo algo para uma unidade nova, você tem que ir lá e acrescentar uma parte nova chamada Rio de Janeiro ou qualquer outra que você estiver criando no momento. Então a ideia de vocês olharem esse mapinha mental
é para que vocês consigam entender como funciona a lógica antes mesmo de criar. Não tem certeza do que você está fazendo? Volte no processo antes de criar qualquer coisa. Tá bom? Combinado? Vou abrir aqui por último só o de fotos e vídeos para que vocês lembrem que todo o processo está aqui para vocês revisarem. Inclusive, esse mesmo mapa está dentro da pasta fotos e vídeos para que você tenha até mais facilidade de achar quando você precisar. E aqui a gente tem assim, fotos e vídeos. A gente tem a pasta campanhas, institucionais, momentos do time, redes sociais e unidades. Então, imagine que você quer ter acesso à foto do curso de processos da unidade de São Paulo da turma 1. Complexa essa pergunta, né? Imagine se a gente tivesse uma pasta com várias outras dentro sem uma lógica de organização. Dificilmente você iria achar essas fotos com facilidade. Aqui não. Pela lógica, a gente entende que provavelmente você vai precisar ir em unidades. Dentro de unidades, você vai precisar ir em São Paulo. Dentro de São Paulo, você vai precisar ir em cursos. Dentro de cursos, você vai ter que ir em formação. E dentro de formação, você vai localizar a turma que você deseja. E dentro da turma, o curso que você quer achar foto. Então, o pensamento lógico de uso do Google Drive, ele é muito parecido com o pensamento lógico de criação de um processo. Por isso que não dá pra gente criar de qualquer maneira. Outro erro muito comum que eu já vi acontecendo no Google Drive é: se eu estou utilizando o arquivo no meu dia a dia, ele não é um processo. Processo é uma coisa que é fixa, ela se repete, ela é recorrente. Então, se você usou de uma forma essa semana, atualizou e usou de outra forma outra semana, atualizou e usou de outra forma na terceira semana, ele não é mais um processo. Ele é um arquivo de uso do dia a dia. Logo, ele não pode estar na pasta de processo. Lembrem, processos é um manual. Toda vez que alguém for começar a fazer algo na empresa, que ele precisa entender como funciona, ele vai em processo. Se você coloca lá o arquivo já atualizado, provavelmente ele não vai aprender do zero o padrão que a gente precisa que ele aprenda. Entenderam? Posso contar com você? Se tiver dúvida, o que é que você pode fazer? Primeiro, ir na pasta para acessar o Google Drive. Segundo, se você tiver dúvida ainda, pergunte a alguém que já sabe utilizar para que você possa se mentalizar. E terceiro, não se cobre saber tudo de início, mas se cobre saber um dia. Combinado? Um beijo, tchau e até a próxima.